Essa final de Libertadores define quem é o maior time da história do Brasil? Esse é o nosso debate. E aí, Francisco? Bora 5 minutos sem perder a amizade? Pra mim, com certeza, essa final define quem vai ser o maior do Brasil. Afinal, será o primeiro tetracampeão da Libertadores. E você pode até falar, o São Paulo é tricampeão mundial, mas é o maior campeão da Libertadores disparado, além de serem dois dos maiores campeões do Brasil. E eu acrescento que o Flamengo tem ainda a maior torcida do Brasil. Então, acho que somando tudo isso, caso o Flamengo ganhe, caso o Palmeiras também ganhe, já que já é o maior campeão do Brasil, será o maior time do Brasil. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores esse ano, com certeza vai ser o time com mais Libertadores e também mais títulos brasileiros, o que faria ele o time de mais sucesso do território brasileiro. E se o Flamengo ganhar a Libertadores, além de ser o time maior campeão da Libertadores seria, ele também vai ter muitos títulos em nível nacional, além de ter a maior torcida do Brasil. Mas eu acho que tem o peso de você ser campeão mundial, algo que o Flamengo e o Palmeiras combinados só tem um. Enquanto isso, a gente vê São Paulo com 3 e o Santos com 2, por exemplo, e eu acho que isso é um fator relevante em determinar quem é o maior do Brasil, e talvez não o melhor. Eu penso muito que quem ganhar essa Libertadores esse ano vai criar uma divisão igual o basquete tem do melhor da história, se é o Michael Jordan ou o LeBron. O LeBron é o melhor jogador, mas o Michael Jordan é o maior do esporte. Então, no fim das contas, esse pode sim ser o jogo mais importante do futebol brasileiro, mas não acho que define quem é o maior do futebol brasileiro. De fato, Braz, você tem um ponto. Santos e São Paulo são tricampeões do mundo, mas eram títulos em outras épocas. O Santos ganhou seus dois lá nos anos 60 com Pelé, onde o futebol sul-americano era melhor do que o futebol europeu, e o São Paulo também ganhou seus dois nos anos 90, onde o futebol sul-americano ainda conseguia competir com o europeu. O único realmente impressionante é o de 2005, mas vamos falar a verdade que o São Paulo foi amassado pelo Liverpool naquela partida, né? Então acho que sim, pra mim continua sendo válido que quem vencer esse título e se tornar o maior campeão da Libertadores vai se tornar o maior time do Brasil. Eu concordo que a maioria desses mundiais eram numa outra época, o futebol sul-americano realmente era melhor ou tão bom quanto o futebol europeu. Um jogo do Santos contra o Benfica nos anos 60 não tem a discrepância que tem um jogo hoje, por exemplo, entre o Real Madrid e o Corinthians. Talvez abusando da expressão, eram finais de igual para igual na maioria das vezes. Então você tem o argumento de que são finais que valem muito pela conquista, porque são adversários de alto nível nos dois lados. E você realmente está certo, São Paulo foi amassado contra o Liverpool naquela final. Mas hoje em dia, às vezes, é necessário você fazer esse futebol um pouquinho mais fechado e se segurando para garantir o resultado, principalmente com um time muito melhor do que você, conseguir um título importante desse nível. Foi algo que o São Paulo conseguiu fazer contra o Liverpool, e que o Flamengo contra o Liverpool não conseguiu, assim como o Palmeiras contra o Chelsea. Mesmo em outras épocas, as finais mundiais eram jogos disputados e parelhos que têm muito mérito para os times que venceram. E hoje em dia, esses grandes times do Brasil, os maiores times do Brasil, se adaptaram com o futebol moderno para conseguir saber ganhar esse tipo de torneio. Então ainda acho que as conquistas mundiais valem mais do que uma Libertadores a mais que o Palmeiras ou o Flamengo terão. Bom, eu acho que quem vencer vai ser o maior do Brasil. O Brad discorda de mim, mas eu quero saber de você. Você acha que quem vencer vai ser ou não vai ser o maior do Brasil? Me conta aqui nos comentários.